No livro O Monge e o Executivo, nós encontramos o seguinte parágrafo: a capacidade real de liderança não tem nada a ver com a personalidade do líder, as suas posses ou seu carisma, mas sim com a forma como ele é enquanto pessoa. Eu achava que liderança era estilo, mas agora sei que a liderança é essência, ou seja, caráter. Nós estamos recebendo hoje o Coronel Alexandre Santos Silva, nosso líder inovador. Seja bem-vindo, Coronel. Satisfação, obrigado pelo convite, Thiago Assis. Coronel, sempre nós começamos o nosso programa aqui perguntando: quem é Alexandre Santos Silva? Alexandre Santos Silva é um ser conectado à fonte, um cristocêntrico e acredita em Jesus. É o maior investidor da indústria da felicidade, que é a família. É especialista em segurança pública, principalmente com princípios, e coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás. Coronel, como é que foi o caminhar de ingressar na segurança pública, ingressar na PMGO? Prestei concurso em 2000, final 1999 para o ano 2000. Passei no concurso, eram 40 vagas, passei em 25º. Iniciei o curso do CFO no mesmo ano de 2000. Em dezembro de 2002, concluí o curso de formação de oficiais, saí aspirante, onde eu fui para a região de Rio Verde, 2º Batalhão. Trabalhei lá por 8 anos, depois fui para a região da 5ª Companhia de Indiara, e agora estou na região de Jataí. Então a minha carreira dos 23 anos que estou completando, 19, 20 anos foi na região do sudoeste goiano. E o senhor, enquanto um agente de segurança pública e um defensor da família, acredita que a base de uma sociedade melhor está na família? Com absoluta certeza, a base, o sustentáculo de todo cidadão e do profissional da segurança não é diferente, é a família. É a família que é a representatividade, é a dádiva, é o presente do ser maior que é Deus para nos abençoar e seguirmos no caminho do bem, para prosperar, viver a abundância que realmente o nosso planeta nos fornece. E da vida, né? Nós temos muito preconceito ainda com relação à vida de militar, né? A sociedade às vezes não compreende o serviço do policial militar, não compreende as adversidades que são impostas aos policiais, e muita gente também tem um bloqueio com relação a seguir essa carreira militar, né? E o senhor, enquanto um policial militar com uma história de 23 anos de carreira, o que o senhor tem a dizer sobre a vida de um militar? A vida de um militar é uma vida de uma pessoa que realmente já faz o juramento, mesmo com risco da própria vida. Então ele já sai todo dia para as ruas e não sabe se retorna para casa. É uma vida de muita disciplina, hierarquia, e isso, quando fala muita disciplina, gera talvez um incômodo na sociedade que às vezes tem dificuldade para viver as regras sociais. Então a gente observa em outras localidades em que os militares, as forças de segurança são referências totalmente respeitadas. E no nosso país há, infelizmente, um processo de demonização das forças policiais. E o próprio policial militar, ele vive o dia a dia dele lidar com o esgoto da sociedade, lidar só com problemas, ouvir palavras chula, palavras de calão, baixo calão, como dizem, fala que baixo calão já é um pleonasmo, mas é só calão, mas você conviver com situações totalmente adversas em que está todo mundo correndo para um lado e você passando ao contrário para ir de encontro, né, bater de frente com o perigo, com o problema, com a morte, para defender essa mesma sociedade que o critica o tempo todo. Eu uso a expressão que
De manhã nós prestamos, acontece um fato, né, um roubo, por exemplo. Aí nós já não prestamos mais. À noite nós prende o ladrão e a gente volta a prestar. Essa é a realidade do dia a dia. Então nós vivemos sob uma pressão, uma legislação frouxa, e diante desse cenário vai criando uma segregação. A sociedade começa a ver o militar como se fosse um ET, um outro ser. E o militar nada mais é que fruto de sociedade. Então eles estão vendo a farda, mas não estão vendo que tem um ser humano ali que também tem seus problemas em casa, tem seus problemas no dia a dia, que tem suas dificuldades e que diante de tudo isso ele tem que superar tudo para defender o próximo. É muito nobre, mas extremamente desgastante, porque gera uma poluição do drive mental. A gente polui o drive mental, porque se você só vê ocorrências de desgraças, de problemas, de tudo que você é cercado, bombardeado o tempo todo, você tem que lutar contra tudo isso para dar uma resposta positiva para a sociedade e ter qualidade de vida ainda. Então, isso gera um choque, um choque cultural. Mas esse é o dia a dia de quem aceitou esse desafio. Eu falo que alguém tem que coletar o lixo na rua, alguém tem uma profissão digna, que é o gari, alguém tem que coletar o lixo na rua e está lá fazendo o trabalho dele dia a dia, e vem um e joga ainda com desrespeito. Alguém tem que enfrentar o infrator da lei, alguém tem que ser policial, e nós aceitamos esse desafio. E esperamos que tenha futuros policiais, tão comprometidos. Sim, acreditamos nisso, e precisa, não é só ter mais policiais, mas fazermos ações preventivas que causam um impacto positivo, porque o policial militar também é um educador, ele causa um trauma social com as suas atitudes. Então o policial ele precisa ressignificar suas ideias, o seu dia a dia, e como ele é bombardeado o tempo todo só com situações adversas do dia a dia de um cidadão comum, ele precisa estar se ressignificando para entender a importância da sua família, que se ele estiver bem em casa, ele vai prestar um melhor serviço na rua. Então ele precisa ressignificar valores, ele precisa ressignificar muita coisa diante de tanta situação lastimável, dentro do que a gente acredita ser certo ou errado. Às vezes o que é certo para mim não é para você e vice-versa, mas tem que ter o limiar, aqueles princípios que eu falo, que realmente esses são inegociáveis, e imutáveis, e é o que vão fazer a diferença com a sociedade melhor e com os policiais militares com a melhor prestação do serviço público. Você entrou no assunto que eu iria perguntar. O senhor disse que existem valores que são os alicerces da sociedade, que esses são inegociáveis, E na visão do senhor, para uma sociedade melhor, quais valores nós precisamos implementar ou resgatar? Que bacana. Obrigado até pela oportunidade de poder falar sobre isso. Não é muito normal o pessoal ver um policial militar estar discutindo esse tipo de situação. Mas, primeiramente, Deus no coração. Não tem como a pessoa prosperar em qualquer área da sua vida sem ter Deus no coração. Então, o que acontece? É inadmissível, no meu ponto de vista, a pessoa que não consegue tirar um tempo para agradecer a Deus por mais um dia de vida, ou pela sua saúde, ou pelo seu trabalho. Ele sempre tem um motivo para agradecer. Então a gente observa que a pessoa fica se auto-sabotando, ela não tem a capacidade de tirar um tempinho para agradecer a Deus. Eu falo que quando a pessoa cria uma conexão vertical, passa a ter intimidade com um grande arquiteto do universo, a vida dele muda. Há uma transformação, uma prosperidade no mundo espiritual, no seu lado emocional. Então, no nosso campo do profissional da segurança pública, e todos os profissionais em qualquer área, é a pessoa que exerce a gratidão, ora e defende a Deus, e preocupa em se qualificar, em treinar, ele será um melhor profissional. Então, nós temos que treinar, qualificar, buscarmos nossa evolução profissional, alicerçado sempre
num ser maior. Independente da opinião de quem quer que seja, e eu penso na situação. Um segundo aspecto é o que eu já falei, defender o sustentável, né, que é a família. Né? Então eu falo que é a nossa indústria da felicidade, porque a gente observa o quanto a nossa sociedade está, de certa forma, doente. Porque eles não perceberam que quando eles vão para casa, o dia a dia do cidadão que trabalha, está aí, né, paga seus impostos e tem as suas dificuldades, ele não percebeu que o seu lar é o seu templo, é onde você recarrega as energias, é onde você faz a diferença. Você precisa ter um lugar em que você fala, aqui eu estou amparado emocionalmente, espiritualmente, bons fluidos, para que eu possa oferecer o meu melhor para a sociedade. Só que nós estamos vivendo uma realidade em que a pessoa chega, parece um caminhão de churume, uma coisa horrorosa, ele chega na casa dele, é onde ele deságua, né? Eu falo assim, quando a pessoa chega em casa, ele tem que ter um exercício mental. Eu sei que isso não é fácil, é criar hábitos, né? Eu até explico por que eu estou falando isso, mas assim, quando você chega na sua casa, você tem que deixar os problemas do lado de fora. Ah, mas isso é muito difícil. Eu sei, por isso que todo dia você tem que fazer o exercício. Porque você chega em casa e deixa os problemas do lado de fora, adentra, e as pessoas que você tem no seu contato, que é os filhos, né, que seja a esposa, o marido, os pais, aquela que você tem a convivência diária na residência, você chega falando coisas positivas, sorrindo, você está contagiando o ambiente e não contaminando. Então você deixa os problemas de fora e entre falando coisas positivas, dê a devida atenção, tempo de qualidade para a sua família. É fácil isso? É claro que não é fácil, mas é um exercício que deve se fazer diariamente. As pessoas chegam em casa, elas chegam enfesadas, ou seja, cheias de fezes. Elas chegam magoadas, com uma água suja dentro delas. Elas chegam preocupadas, ou seja, preocupando a mente, fazendo mau uso da imaginação, do poder do pensamento. Ou está com excesso de futuro, que é a ansiedade, ou está com excesso de passado, culpas e saudosismos que leva à depressão, ou está com excesso de atividade, excesso de presente que leva ao estresse. Então sempre está flutuando em alguma situação. E a cabeça da gente fica parecendo um macaquinho pulando de galho em galho, cheio de pensamentos. Nós estamos falando isso aqui, está pensando num boleto que não pagou, num trem que tinha que ter feito e tal. A cabeça da gente fica um turbilhão. Se você não tira um momento para fazer a sua higiene mental e chegar em casa, eu falo assim, é fácil você perceber se você tem contagiado ou contaminado o seu ambiente. É muito simples fazer esse teste. Quando você chegar, faz o teste. Chega em casa, a pessoa, vou deixar os problemas, vou entrar com um sorriso e vou falar coisas boas. Não vou poluir o drive mental da minha família nem o meu. Aí quando você entra e começa a fazer isso, aí a pessoa fala assim, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem, papai? Tá tudo bem, né? Meu bem, tá tudo bem, meu filho? Então, assim, esse tipo de questionamento mostra o quanto nós temos poluído o nosso templo sagrado, que é o nosso lar. Então é simples, qualquer um que está nos acompanhando pode fazer o teste. Faça isso por um dia. Pela reação, você já toma aquele susto. Vixe Maria. Por quê? Porque você está no piloto automático, a sociedade está vivendo o piloto automático. Você pega lá a leitura lá do Mais Esperto que o Diabo, fala que 98% da população está alienada. Ou seja, todo mundo tem algum tipo de medo e fica alienado. Medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de ficar pobre, medo de adoecer. Ou seja, tantos medos que a pessoa está vivendo o piloto automático, concentrando no que ela não quer, e ela deveria concentrar no que ela quer. Então há um distúrbio na mentalidade de todos, mas nós não temos compromisso com o erro. É isso que eu acho que seria uma virada de chave, pensando em questão de valores. Ah, mas é porque eu fiz tal coisa e sei lá que ano, e a pessoa carrega aquilo e acha que não pode fazer mais. Não, você errou, nós erramos, isso é normal, vamos continuar errando, somos seres imperfeitos e errantes, mas nós precisamos entender que
eu errei, mas hoje eu não vou fazer isso. E começo a ter uma nova vibe, né? Uma nova vibe, ficou muito moderno. Mas uma mudança de comportamento, de pensamento, que vai fazer você ter o seu templo sagrado, um ambiente saudável, onde você recarrega suas energias e aí você vai oferecer o seu melhor para a sociedade. Então, a família, Deus, e aí vem, quando eu falo cristocêntrico, de quem acredita em Jesus Cristo, é porque as pessoas querem te estabelecer. Você é o quê? Você é católico, você é espírita, você é evangélico, você é tal. Eu quero ter a minha liberdade religiosa de ir aonde falo de Jesus e fico à vontade com isso. Então, o que acontece? Eu vou aonde eu vou aprender algo. O pastor vai falar algo que vai agregar para a minha família, o padre vai falar, né, o líder religioso de outros, mas ali fala sobre acredita em Jesus, é ali que eu vou frequentar. Qualquer lugar, a gente tem que ter essa. Quando a gente fala assim, você é católico, eu sou evangélico, já cria uma segregação, não pode isso, porque são caminhos diferentes, mas todo mundo acredita no mesmo ser criador. Então a gente precisa desmistificar algumas situações. Então eu falo centro, Jesus, cristocêntrico, essa é a ideia. E tenho praticado isso. Eu estou iniciando agora o meu 4º ano, em que eu faço como hábito todos os dias, sem faltar, sábado, domingo, feriado, porque o pessoal fica assim, mas você faz isso até nas suas férias? Eu acordo todos os dias, 4 horas da manhã, tomo meu banho gelado, vou fazer minha oração, vou pedir a proteção aqui em toda a área do meu regional, pedir para toda a família, amigos, pedir, conversar, ter minha conexão vertical. A primeira ação que eu tenho que fazer é agradecer a Deus, pedir a proteção a todos e que Ele me dê a capacidade de resolver os problemas que vão ser interpostos no meu caminho. Então, assim, eu já tenho esse hábito. Então, estou indo para o 4º ano que eu faço isso, em que eu estou tendo essa conexão vertical e isso vai contagiando, porque eu era um ser que contaminava. Então, eu falo com propriedade. Então, assim, a minha esposa passou a fazer a mesma coisa. 2, 3 meses depois, ela falou, não, melhorou demais aqui. Então, nós estamos na mesma sintonia. Eu acordo 4, ela acorda 4h30, ela vai fazer o seu devocional, ela vai fazer a sua oração, depois ela vai para o cross, eu vou fazer minha atividade física, ela lê o livro dela, eu leio o meu livro. Então, assim, eu começo meu expediente 8 horas da manhã, mas das 4 até 10 para as 8 antes de eu sair, eu fiz meditação, eu fiz minha leitura, né, de algo edificante, eu fiz minha conexão vertical, falei com Deus, ativei minhas âncoras para uma programação neurolinguística para fortalecer o que eu acredito, para suportar, né, digamos, as tentações mundanas, os problemas. Eu fiz tudo que eu queria fazer. Então, quando eu vou trabalhar, eu respiro o trabalho, estou muito à vontade para o trabalho, fazer o que tiver que fazer para servir da melhor forma à sociedade. Eu não tenho aquele negócio que chega à noite, vou deitar no sofá e falar assim, eu podia ter feito uma caminhada pelo menos, aí eu podia ter lido uma página de um livro, eu podia ter feito aquele curso que eu quero. Não, porque eu faço todos os dias. Então isso é um ganho para a vida da gente, assim, uma coisa espetacular. Então, Deus, família, acreditar e servir a Cristo. E aí eu entro no outro aspecto que eu falo administrando, que é a lei da semeadura, a probidade, e a gente fala até de certa forma usando expressões que a gente vê do YouTube, Pablo Marçal e tudo, são pessoas que passam a ser mentores, que você acompanha. Eu observo, ele fala lei da mordomia. O que é a mordomia? Existe o Batman e o pessoal fala, e o Robin? Não, tem o Batman e tem o mordomo que é o Alfred. O Alfred, ele cuida de tudo, mas tudo é do Batman. Mas ele faz tudo que ele quer, mas tudo é do Batman. Nós somos o Alfred. Tudo que nós temos aqui na Terra, nós somos o Alfred. Mas Deus nos proporcionou isso. Mas quando morrermos, não vamos levar nada. Então, nós temos que aproveitar da melhor forma possível o que está te dando, as oportunidades que estão surgindo na sua vida. Você tem que agarrar e fazer acontecer. Lei da semeadura, o pessoal fala assim, você colhe o que planta. Parcialmente, vírgula. Mas como assim? Se você colocar uma semente ali de maçã, um caroço da manga e tudo, você vai colher uma mangueira, você vai colher uma macieira.
Ou seja, você não colhe exatamente o que planta, você colhe exponencialmente, bem multiplicado o que você planta. Então, se você está plantando coisas ruins, desejando coisas ruins, você vai colher coisas ruins exponencialmente. Então não tem como ser. Por isso que eu falo, colhe o que planta. Não, você colhe o que planta, você não vai lá e pega a semente de volta. Ela virou uma árvore, ela virou uma coisa assim, o que eu fiz? E aí entra a pessoa, né, os profissionais e tudo, com os pensamentos repetitivos, a culpa, acha que não pode mudar, todo mundo pode mudar. Vai entrar numa metanoia, a gente fala assim. Você vê uma pessoa que está fumando, Thiago Assis, aí ele joga o cigarro fora e fala, nunca mais vou fumar. Do nada. Alguma coisa na cabeça dele falou assim, ó, o benefício de parar de fumar é maior do que o vício da nicotina. E de repente você encontra com a pessoa 5, 10 anos depois e fala, e aí? Ele falou assim, rapaz, você me pediu para fumar o cigarro, nunca mais ia fumar? Nunca mais fumou. Ou seja, a pessoa passou por uma mudança de pensamento, alguma coisa, deu um clique. Estourou uma bolha, né? Essa é das realidades que eu vou acreditando de princípios, e tem mais algumas aqui, mas vamos parar e tem mais algumas coisas. E da fala do senhor, eu gostaria que o senhor abordasse. Liderar é exemplo? O liderar com um exemplo, eu acho que é para buscar tirar a nota 10. Porque se você está falando e está fazendo, o ciclo, digamos, está completo. Agora nós precisamos entender o que é liderar e qual que é a referência de liderança. Porque para algumas pessoas, o liderar, que ele acha que é liderar e está sendo simplesmente só chefe, e ele acha que está sendo o líder porque ele está à frente de uma determinada organização. Então, o exemplo, as palavras convencem, o exemplo arrasta. Se ele faz coisas positivas, não é só ser honesto, é demonstrar honestidade, que é a probidade, que é um dos que eu citei. Então, a gente tem que demonstrar honestidade, ser transparente nas nossas ações e não ser incoerente. Se você fala que vai fazer uma coisa e você realmente tem que fazer isso que você está falando, e as suas atitudes demonstram isso, porque senão você cai em descrédito, né? Então eu acredito que o exemplo ele é um dos fatores preponderantes para um líder, porque qual é o exemplo, né? O exemplo, às vezes o exemplo do cara é um exemplo negativo, né? Então é um fator preponderante, mas qualificar e treinar, buscar sempre estar conhecendo, aprendendo coisas novas. Somos eternos aprendizes, né? Então, isso aí é o que faz a gente reconhecer a nossa pequenez. E na minha profissão, né? Sou coronel da Polícia Militar, mas o soldado, que é o primeiro, né, na hierarquia, se eu não sei fazer, eu não fico nem um pouco constrangido de chegar aí falando, como é que você fez isso aqui? Me ensina. Não, mas tu tem o militarismo. Não, eu tenho militarismo, eu sei a minha função, as minhas atribuições, mas se ele sabe fazer uma coisa que eu não sei fazer, eu não posso perguntar, eu não posso falar, porque eu sou coronel da Polícia Militar. Com base em quê? Que pensamento? Isso é um orgulho. Não é orgulho, é vaidade. Então eu acho que isso mostra que a gente tem muito para aprender, e a gente quer ser líder, mas a gente nem sabe se a gente é líder, mas a gente tem que demonstrar pelo menos coerência e dar o exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Exemplos positivos, né? Com certeza. Aprendi. E como é ser líder militar? Líder dentro de uma instituição militar? Aí vem o questionamento. Será que eu realmente estou conseguindo ser líder ou estou sendo chefe, né? Esse termômetro tem que ser com a tropa. Ela vai falar, cara, né? Ele é isso, o cara vê como chefe, e o outro às vezes vê como líder. Então, o que eu posso dizer é que eu busco demonstrar os meus princípios e busco, né, demonstrar coerência com tudo que eu falo. Quero ser o exemplo daquilo que eu falo, porque você falar e fazer é um desafio, é um abismo de diferença. E quando você consegue pôr em prática aquilo que você está falando, se você não é líder, pelo menos
você está demonstrando que você quer chegar a ser um líder, né? E é assim que eu penso. Nesse momento, dentro de uma hierarquia, eu seria o comandante. Agora, o comandante já é uma nomenclatura diferente de falar chefe e líder, né? Mas sou o comandante, vou ficar numa situação neutra para não achar, né, a prepotência minha de falar, não, eu sou um líder nato. Não sou um líder nato, eu sou uma pessoa que todo dia está buscando fazer o melhor para a coletividade, que é o que eu acredito. Isso eu acredito mesmo. Defendo o melhor atendimento para a sociedade, de fazer a diferença para a sociedade, de colocar realmente interesses pessoais, particulares, abaixo da coletividade, e isso é uma luta fenomenal, é uma briga diária, mas cada dia que você supere e vença, é mais um dia. E nós somos seres esperançosos, né? Porque todo dia a gente vai dormir, põe um despertador para tocar, nós nem sabemos se vai acordar no outro dia vivo, mas a gente põe um despertador para tocar. Para mostrar o tanto que nós somos seres nós temos esperança, né? Esperança é que... Por isso que eu falo, esperança é a última. Realmente o brasileiro, todo ser humano... Vai até o último momento, né? Com a esperança que vai acordar, né? Exatamente. Mas com certeza, quando o trabalho do senhor é um trabalho diferenciado, né, que foi reconhecido, né, já por diversas vezes pela comunidade, né, por toda a regional, não só por Jataí, o trabalho que o senhor tem feito primeiramente frente ao comando do 15º, depois frente ao comando regional, e o senhor tem de fato feito a diferença em Jataí. Gostaria que o senhor falasse de Jataí, né? Como que, a mesma pergunta que eu fiz anteriormente para um outro entrevistado, como que foi para o senhor receber a notícia que o senhor viria para Jataí, né? E como hoje é a vida do senhor na nossa cidade? Foi muito diferente a situação, porque eu estava tomando café da manhã em Indiara com a minha esposa, era 7 horas da manhã mais ou menos, só nós dois tomando café, né? E eu falei para ela assim, amor, chegou a hora da gente ir para algum lugar, eu quero assumir uma coisa, um batalhão, eu não quero ficar mais em companhia não. Nesse mesmo dia, que coincidência não existe, mas nesse mesmo dia, era por volta de 9h30, 10 horas da manhã, eu já estava na 5ª Companhia, na sede, trabalhando, e o telefone tocou, era o Coronel Ricardo Mendes, o regional aqui, né, em final de 2017, início de 2018, e ele entrou em contato e falou assim, estou assumindo o comando regional e estou te convidando para assumir o 15º Batalhão. Aí eu falei assim, estou pronto. Aí ele falou assim, só isso? Aí eu falei, estou pronto, o senhor falou, estou pronto. Mesmo? Mesmo. Porque geralmente a pessoa fala, não, peraí que eu tenho que conversar, eu tenho que ver e tal. Mas parece que eu já tinha antecipado a conversa com a esposa da necessidade de crescer profissionalmente. Então foi assim que foi uma vinda para Jataí. Aí eu não conhecia Jataí, eu vim com a família num domingo, não falei para os filhos, falei para eles que nós iríamos mudar para cá. Quando chega, e a entrada da cidade, a cidade o estereótipo da cidade é muito bonito. Mas quando você chega no JK, piquenique, aquelas coisas assim, você vê aquela entrada, ela é muito bacana. Meus filhos brilharam os olhos, assim, não, papai, que é lindo, tal. Eu falei assim, tem vontade de mudar para um lugar igual aqui? E ele falou, eu tenho. Pois é, nós vamos mudar. É mesmo, E aí começou o nosso trabalho, a gente pegou um cenário desfavorável, né? A gente pegava aí uma média de mais de 300 caminhonetes roubadas, 7 a 8 roubos a comércio no dia, mais de 80 homicídios. A gente pegou, digamos, um mato bem alto e começamos a capinar, né? A gente, digamos, deu a nossa contribuição, mas uma andorinha só não faz verão, né? Eu sei que esse mérito não é do Santos Silva, esse mérito o Santos Silva contribuiu para que isso acontecesse, né? Então, os poderes constituídos, a sociedade civil organizada, as forças policiais, todo mundo queria isso. Então, a gente só ajudou a fazer as engrenagens tocar e realmente nós fomos destaque, né? 2 vezes aí, primeira colocação do estado de Goiás em redução dos indicadores
E hoje a família não quer ir embora de jeito nenhum. De jeito nenhum, a gente gosta aqui, né? Eu estou lendo sobre a história de Jataí, né? Observando que 13 de abril de 1870, o tenente José Manuel Vilela solicitando um cabo e 6 praças. Era assim, um cabo e 6 praças. Porque a cidade, Jataí, estava com uma onda de foras da lei, 1870. Aí quando você vai lá em 25 de agosto de 1909, aí já tem lá o Manuel Afonso, que é um presidente do Democrata, com 114 assinaturas, solicitando já um delegado especial, que é um tenente, mais 10 praças, porque Jataí havia se tornado um paraíso, escrito com Z ainda, paraíso de criminosos. Então nós estamos falando de 1870 e nós estamos agora em 2023, nós ainda estamos discutindo foragidos, recapturar foragidos. Então assim, é como se estivesse enxugando o gelo. Então a gente precisa dar uma nova roupagem, combater realmente para a sociedade se sentir segura, mas nós temos que ter o viés da prevenção. Cada setor tem a sua importância para poder fazer algo preventivo, uma sociedade realmente melhor. Essa é a ideia que eu ando, digamos, prosperando mais em minha mente, porque senão vai chegar um momento que nós vamos embora e vai vir um outro comandante que vai fazer um trabalho que seja melhor ou pior, independente, vai fazer o trabalho dele, mas vai ficar igual eu ver quando eu estava lendo a história que em 1870, gente, nós estamos em 2023 e tem problemas que ainda não foram resolvidos. Por quê? Porque não depende de só ter mais polícia na rua, porque é questão de cultura de segurança. Precisa reconstruir a questão social, né? De como a sociedade se posiciona com relação a isso, né? Que os crimes vão ser recorrentes. E isso está bem no que o senhor falou, né? Na questão do resgate desses valores que o senhor tão bem elencou para nós. Eu gostaria, para que a gente pudesse encerrar aqui, né? Dentro de tudo isso que o senhor nos falou, o senhor deixasse aí uma mensagem para a sociedade, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Algo sobre o trabalho do senhor e também sobre o que o senhor acredita que seja importante para uma mudança social, como o senhor tem pensado aí. A excelência da prestação do serviço de segurança pública, ela precisa ter alguns pilares. Pronto emprego, a sociedade precisou o serviço público contemplar, policiamento planejado e mobilidade tática para somar as forças para resolver aonde está, digamos, saindo da normalidade. Os pilares com o serviço de inteligência, fazendo a prevenção para que nós sejamos o fator surpresa para o ladrão, com ações sociais como o ProERD, que é um programa educacional de resistência às drogas, e tantos outros programas de outros segmentos, junto com poderes constituídos, sociedade civil organizada, a comunidade no geral e forças policiais, tudo integrado em ferramentas de tecnologia, que fala que essa junção nós iremos atingir a excelência da prestação do serviço público, e é isso que nós lutamos todos os dias para buscar servir e proteger o cidadão de bem, oferecer o nosso melhor, e eu luto todos os dias para ser melhor do que eu fui ontem. E eu não faço a comparação, porque o outro comandante destaca assim, se ele está fazendo algo que está destacando, eu quero aprender com ele. Mas eu quero que realmente a sociedade se sinta segura, porque eu acredito que é possível isso. Quando a gente tem a oportunidade de ver, né, outras nações, a gente observa que acontece. Então por que não fazer acontecer aqui? Principalmente em Jataí, às vezes eu vejo as pessoas discutindo, o Brasil todo fala, gente, vamos organizar Jataí, vamos ser referência no estado de Goiás, Goiás é a referência de estado para os demais, e isso vai sendo contagiante. A gente fica esperando que lá em cima faça para nós fazermos aqui. Não, vamos fazer aqui, vamos fazer a coisa acontecer. Então é a nossa mensagem para todos que nos acompanham, é que pode ter certeza que nós lutamos todos os dias para fazer o nosso melhor para a nossa sociedade. E que Deus proteja todos nós em nome de Jesus.
Amém. Muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco, por aceitar o convite e sucesso para o senhor aí nessa carreira brilhante que o senhor tem. Gratidão aí pela oportunidade.